بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, caros irmãos e irmãs, de novo a volta à nossa sessão sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamos de Ibrahim alaihi salatu wassalam quando saiu de Jerusalém e chegou até Meca e deixou uma parte da sua família, ou seja, a sua esposa Hajira e o seu filho Ismael, alayhim salatu wassalam. Então, chegamos até a parte onde a criança já tinha começado a chorar, querendo água e querendo alguma comida. Só que tudo o que tinha consigo, que tinha levado consigo a Hajira, quando Ibrahim alayhi salatu wassalam deixou, já tinha esgotado. Então foi quando ela foi até na montanha de Safa, a colina de Safa, olhou para Marwa e lá aparecia miragem, ou tinha miragem. E a miragem no deserto parece água estagnada. Então foi quando ela foi correndo em busca daquela água que parecia água para ela, aquela miragem que parecia água para ela. Então saiu de Safa andando e depois chegava a uma parte, corria para acelerar os passos. Chegou até Marwa, não encontrou água nenhuma. E a criança estava lá no lugar onde ela tinha colocado como o seu abrigo. Então quando chega da colina de Marwa, olha para Safa, também mesma coisa, parecia água. Então começou a percorrer a distância entre as duas colinas de Safa e Marwa 7 vezes procurando água. Até quando a 7ª vez houve a criança chorando muito. Alguns historiadores dizem que ele ouviu uma voz saindo em direção daquele lugar onde havia deixado a criança. Então foi quando chega lá desesperada para ver como é que é a situação da criança e encontrou o anjo Gabriel alayhi salatu wassalam, já tinha descido e cobria com suas asas, uma parte das suas asas, ao Ismael, seu filho. Então, cada vez que Ismael alayhi salatu wassalam chorava e mexia os pés, então transbordava água. Então, quando chegou a Hajira, alayhi salatu wassalam, começou a juntar aquela água dizendo Zamzam, Zamzam, Zamzam. Foi quando já surge pela primeira vez a água de Zamzam. Então ali já um pouco de tristeza e a angústia que ela viveu superou com o surgimento de água, porque a água de Zamzam, como o profeta sallallahu alaihi wasallam, não só serve como água, mas sim serve como também alimento. Serve como alimento dependendo da intenção de cada um, dependendo da situação que cada um vive. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Ma'u Zamzam lima shuriba lah. A água de Zamzam serve para qualquer propósito com qual ela se bebe. Então, quando a pessoa bebe como medicação, serve como medicação. Se bebe como forma de matar sua sede, vai matar sua sede. E se bebe com a intenção de matar a fome, também mata a fome. Por isso, Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, quando fosse beber água de Zamzam, sempre via que الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه بنية أن تزيل عليه العطش يوم القيامة. Então, Allah, o seu profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a água de Zamzam serve como um propósito, ou tem propósito para cada situação em que a pessoa usa. E eu bebo aqui hoje para que você possa me tirar a sede do dia do juízo final. Então ele bebia. Então a água de Zamzam, já com o surgimento desta água,
a Hájira ficou muito aliviada e começou já a ter uma vida estável. E naquele lugar, perto daquele lugar onde tem Kaaba, havia um corredor onde passavam sempre as caravanas que cruzavam o lugar indo para Chame, que é aquela região de Síria, Líbano, Jordânia, Israel e etc. Ou vice-versa, que cruzava para outro lugar que era o Iêmen. Então, numa das vezes que uma caravana estava passando, então viram um pássaro girando em torno de um lugar. Então, como eles tinham experiência e conheciam aquela situação desértica, então o que acontece? Eles começaram a dizer que, olha, este pássaro que está girando ali, deve haver alguma água em um lugar, uma fonte de água em algum lugar. Então foi quando foram atrás, encontraram Hájira e seu filho e pediram permissão para que eles acampassem ali, acamparam, então aí já começa a crescer o lugar com algumas pessoas vivendo, porque já existia água. É claro que quando Ibrahim alayhi salatu wassalam deixou ali, como o Corão disse, em muitas partes, era um lugar hostil, inóspito, que não tinha absolutamente nada. Então, com o surgimento de água, então pessoas começaram a viver. E Ibrahim alayhi salatu wassalam, neste iterim, ele saía de Jerusalém, ia até Meca para visitar o seu filho, depois a sua esposa, e depois voltava para lá também. E o filho ia crescendo, até quando já atinge uma idade considerável de entre 12 anos. Então foi quando Ibrahim alayhi salatu wassalam teve um sonho, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Quando chegou uma idade em que ele podia labutar com ele, com seu filho Ismail alayhi salatu wassalam, ra'a fil manam, então ele viu em sonho: anni adbahuka fanduru madha tara. Qala ya abat, qala inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara. Eu vi em sonho, enquanto estava sendo ordenado, te degolando, te sacrificando. Veja o que pode decidir sobre este assunto. Então Ismail alayhi salatu wassalam disse: ya abat, o meu pai, if'al ma tu'mar, cumpra com aquilo que tem sido ordenado por Allah, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin, porque eu encontrar-me entre os pacientes. Falamma aslama wa tallahu liljabin, quando ambos se submeteram às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e jogou no chão para degolar, وناديناه أي إبراهيم, então proclamamos: o Abraão, قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين, certamente que já concretizaste o seu sonho e certamente nós recompensamos aos benfeitores. وفديناه إن هذا لهو البلاء المبين, sem dúvidas que este foi uma provação inequívoca. وفديناه بذبح عظيم, então resgatamos no lugar dele, que era para ser degolado, Ismael, então para um cordeiro que veio do paraíso. E para alguns teólogos dizem que este cordeiro foi aquele cordeiro que Habil ofereceu naquela passagem entre ele e o seu irmão Qabil e Habil, conhecido como a história de Abel e Caium. Então ele ofereceu e foi devorado pelo fogo, então foi para o paraíso. Então Allah subhanahu wa ta'ala mais tarde mandou que fosse trazido de volta este cordeiro e fosse dado a Ibrahim para degolar no lugar do seu filho Ismael. Foi assim que o Ismael alayhi salatu wassalam
salvou daquela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala sobre Ibrahim para degolar o seu filho. Então, depois daí, já começa a construção de Kaaba, a ordem da construção de Kaaba. A ordem da construção de Kaaba será o nosso assunto da próxima sessão, inshallah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.